Estamos de volta com uma discussão hoje falando sobre o machismo na ótica dos homens. Antônio, no bloco anterior você queria complementar quando a gente ainda estava falando da questão da formação das crianças, dos brinquedos, da sociedade criando essa geração. Isso, que inclusive tem um vídeo, tá na internet, chama Minha Vida de João. Eu uso muito esse vídeo em oficinas para discutir questões de gênero, educação sexual, que nesse vídeo mostra muito isso. O pai tá vendo televisão, tá ok? A mãe tá na cozinha e a mãe, num determinado momento, tenta deixar o filho pequenininho com o pai. Aí vem um desenho, uma borracha, apaga a criança e entrega para a mãe. Então veja, que é um comportamento recorrente e que a sociedade, enquanto ela não se reeducar, nós vamos continuar repetindo essa ação. E se não houver um processo educativo lento, um processo educativo que seja forte, é muito provável que daqui a 100 anos esteja aqui alguém no seu lugar, outras duas pessoas aqui nos substituindo, tá? E talvez a gente tratando do mesmo tema. Falando na mesma formatação ainda. Na mesma formatação. A gente está falando de educação das crianças e a gente tem um vídeo que uma professora fez em Londres, uma experiência bem bacana para desconstruir um pouco essa questão do gênero. Dá só uma olhada. This afternoon we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks Oh, we're like. doing a firefighter. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jimbo. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? Try Everyone's my got on. stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids' one. O que me chamou a atenção nesse vídeo foi o momento em que aparecem as profissionais e as crianças dizem elas estão fantasiadas. Quer dizer, nessa época de 5, 6 anos, é um momento chave, né, para se definir alguma coisa ou não. Momento chave, né? Começa, como eu já disse anteriormente, começa desde muito cedo, né? Desde a gestação até quando você já começa a definir qual é a cor da menina, qual é a cor do menino, dos objetos, dos brinquedos, como vai ser decorado. Você entra na loja de brinquedo, né? Parece que existe uma divisão, Exato, né? Entre o rosa e o azul, colorido do azul, verde. E a criança, desde muito pequena ainda, ela já começa a reproduzir isso também, a entender que o rosa não é para ela. Então, assim, os papéis sociais são dados, são construídos para homens e para mulher, né? E vai formar determinado tipo de homem e determinado tipo de mulher. E aí, nesse papel social, que é construído pelo gênero, né? Funções, profissões são tidas como sendo da mulher e outras para os homens. E aí o vídeo traz isso, né? Eu acho que a partir do momento, quando você falou no rosa, que a partir do momento que o pai compra uma camisa rosa e veste, a criança vai ver que o pai não é mulher e pode usar rosa, que não vai ter nenhum problema. Sim. Isso já é um pequeno comportamento que a gente pode colocar. É preciso, acho que em especial pelo simbolismo que tem o pai, a figura do pai, que ele adote posturas desse tipo, né? Que a criança possa quebrar aquele referencial que foi passado para ela. Então, que o pai possa, inclusive, fazer atividades domésticas, porque esse é lugar do homem também. Também. Que aí, outra...
Se a criança vê de cedo, o pai na cozinha, lavando uma louça, guardando um prato, ele vai sendo educado no ambiente da casa a perceber que é uma responsabilidade das pessoas. De pessoas. Isso aí é uma coisa interessante, porque o ano passado eu assisti um vídeo no qual um rapaz aqui do interior da Paraíba, agricultor, um jovem agricultor, ele foi passar alguns meses com uma família de agricultores no Rio Grande do Sul. E um rapaz de lá veio aqui para Paraíba. Tá? O rapaz daqui, quando chegou lá, teve um problema muito grande, porque ele tinha que ajudar nas atividades de casa. Tá? E ele achava que lavar louça, nas palavras dele, não era coisa de homem. E o rapaz do Sul, quando chegou aqui, foi para a cozinha lavar a louça. As meninas da casa riam dele porque achavam que lavar louça era um papel feminino. Tá bem? Então, E às vezes começa a discutir a sexualidade do rapaz que foi ali lavar a louça. Exatamente. Acho que é importante também destacar nisso é que aparentemente o homem ele sempre é o grande privilegiado nessa história toda. Mas existem uns estudos nas discussões de gênero que voltam-se para o homem, né? E aí alguns olhares têm sido feitos e algumas constatações feitas pelos próprios homens, né, e por mulheres também, é de que o homem ele tem perdas também com esse processo de educação, né? Por exemplo, o homem é vítima do próprio machismo, é isso? Ele sai também com essa perda. Por exemplo, você não expressar a sua subjetividade. O homem não tem sentimento. O homem é um ser duro, ele é pau para toda obra, né? E ele não tem sentimento. Então, imagine que ser humano é esse. Né? Então, tem que reprimir todo o sentimento de chorar. Exato. Até para compreender algumas violências, como as violências são reproduzidas. Né? Então, se esse ser foi formado para não ter sentimento, para não externar, para ser o provedor, o pai de família, aquele que vai sempre ser imbatível, então esse ser ele é imbatível também na relação com os outros homens e com as mulheres. Fora que se estimula a agressividade entre os meninos. Exatamente. Né? E nesse ponto que você está comentando, do vídeo, qual que é o grande reflexo? Se nós formos ver, vamos pensar a escolha da profissão, até que ponto parte da minha autonomia. É verdade. Porque se nós formos ver, tá, grande parte das pessoas que fazem enfermagem hoje são mulheres. Tá? E quando homens fazem enfermagem, as pessoas dizem, aquele homem faz enfermagem. Aí começa a querer misturar as coisas. Que já nasce outra questão aí. Sexualidade. Que entra a questão da sexualidade, que também não deveria ser um problema. Isso, que é um outro campo agressivo na vida do homem. É opção da pessoa. Tá? Se a gente vai, por exemplo, para tecnologia, nas tecnologias, nas engenharias, nas matemáticas, nós praticamente não temos mulheres. Se nós voltarmos para a medicina, nós encontramos um número muito grande de homens que são ginecologistas, tá? Mas eu nunca encontrei uma mulher que fosse urologista, por exemplo. É muito difícil. Tá, ok? Praticamente Olha, eu ainda pode ser que tenha. Não, que deva ter, mas é um número deve ser um número muito pequeno, né? Exatamente. Perto disso. Então, essa escolha, tá? Entre aspas, essa escolha, de novo, autônoma, entre aspas, é nitidamente marcada por essas questões que nós estamos discutindo aqui. Então, esse vídeo que nós estamos vendo, se essas crianças, e uma coisa que me chamou a atenção, foi um vídeo gravado numa outra realidade sociocultural, que aparentemente as pessoas falam, em Londres é mais evoluído, né? Primeiro mundo, não sei o quê, mas a gente tem muito do que ainda. Dessa visão machista permeando uma sociedade que seria o quê? De primeiro mundo, que se esperaria um outro tipo de relação entre homens e mulheres. Perfeito. Inclusive, tem uma profissão que também é muito difícil de encontrar homens. Babysitter. Babá, geralmente, a figura da babá na cabeça da gente é uma figura feminina. E se você deixar um homem cuidando de uma criança, aí já pensam logo em pedofilia. Não é? É muito difícil você encontrar um homem fazendo tarefas domésticas até que você ainda consegue encontrar, mas cuidando de crianças. Em creche, nas creches, você não tem homens professores em CREs, né? Cuidador de criança em CREs. Está começando a mudar isso agora. Existe uma lei que proíba, mas existe uma cultura da não aceitação desse profissional
para o cuidado de criança, né? E aí tem outras questões que não estão ditas, mas que estão postas nessa escolha. O próprio curso de pedagogia. O curso de pedagogia é um curso majoritariamente feminino, tá? O que a gente tem, digamos de seleção, de não entrar mulheres nas tecnologias, nós temos uma seleção inversa na pedagogia. Mas, de novo, o que é? É essencialmente a forma como a sociedade nos educa e nós, de forma, entre aspas, autônoma, acabamos entrando, digamos, nesse beco, nesse corredor, e muitas vezes se não tiver, digamos, um momento muito forte, digamos, de reeducação, de reconstrução, de deixar determinadas elaborações de fora, a gente segue pela vida afora sem perceber esse tipo de relação, esse tipo digamos, de entrave, esse tipo de prejuízo que Roberto colocou para a gente aqui. E será que a gente já deveria começar a dar algum passo quando, por exemplo, a gente contrata uma motorista mulher para fazer um serviço? A gente pode já começar dessa forma ou também seria desleal ou injusto escolher alguma profissão para tentar quebrar um pouco isso? Olha, é um tema complexo, mas um primeiro passo tem que ser dado, tá? Nós lá digamos assim, do movimento racial, do movimento negro, se nós pudermos contratar um profissional, ele ou ela, seja negro ou negra, nós vamos dar chance primeiro para essa pessoa, tá? Então, isso que nós estamos discutindo aqui, nós chamamos de discriminação positiva. Sim, tá bem? compreendo. Nós estamos discriminando de forma positiva no sentido de valorizar aquela pessoa. Então, eu acho que seria interessante se nós tivermos oportunidade de vamos contratar uma motorista, tem um cargo de motorista aqui, vamos chamar uma mulher. Isso é um ponto que, por exemplo, a gente pensar em termos de política pública, Ação que é afirmativa. ação afirmativa. Tá? Então, o governo do estado da Paraíba abre um concurso público para motoristas. São 20 vagas. Tá? Por que não reservar X vagas para as mulheres? Cotas para as mulheres. Cotas para as mulheres. Ué. Quem sabe, né? Se levantar esse projeto. Não só para... Isso levanta uma polêmica bem todos grande. os concursos, podemos dizer. Isso, exatamente. Sim. Exatamente. Porque atualmente já se trabalha com cotas para negros, deficientes. Isso. Mulher também. E tem outras minorias que não estão nessas cotas. A gente pode se pensar nisso. Isso é polêmico, mas isso pode dar um bom resultado. Necessário para construir novo, quebrar esse paradigma vigente exatamente. E construir novas possibilidades. Exatamente. Né? Agora a gente vai ter que dar mais um intervalo, mas no próximo bloco eu vou querer saber deles como é que se desconstrói um discurso machista quando você está entre amigos, todos homens, fazendo aquela prática diária que a gente sabe muito bem do que a gente está falando. Fique com a gente, porque aqui tem discussão.